Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao terceiro CONEE, o Congresso Nacional de Engenharia de Estruturas, totalmente online, totalmente gratuito. É uma honra estarmos aqui abrindo esse evento e trouxemos hoje para vocês o tema Interação Solo-Estrutura, Princípios Básicos. Eu sou o Thiago Araújo, diretor executivo da Diagrama. Esse é o meu parceiro, Yuri Bessa, diretor financeiro. Nós dois somos engenheiros civis, mestres em estruturas e construção civil pela Universidade de Brasília. Eu também sou especialista em estruturas de concreto pelo Instituto RTG em Goiânia. E estamos aqui hoje, como eu tinha falado anteriormente, para conversar um pouquinho sobre interação solo-estrutura com vocês, explicar um pouquinho o que é esse conceito muito pouco explorado nas universidades e que é um conceito de fundamental importância para fazer o meio termo entre a engenharia de estruturas e a engenharia geotécnica de fundações. Bom, pessoal, agora eu vou passar a palavra aqui para o Yuri, que vai começar a conversa com vocês sobre a interação. Também vamos chamá-la nessa palestra muitas vezes de EASY, porque ficar repetindo muitas vezes interação, solo e estrutura vai ficar cansativo nesse vídeo, não é mesmo? Yuri, por favor. Obrigado, Thiago. Olá, pessoal. Muito obrigado pelas palavras, Thiago. Sejam bem-vindos novamente ao CONEE. E vou estar falando um pouquinho sobre a interação solo-estrutura, que o Thiago me aconselhou a falar a palavra easy, para não ficar muito cansativo. Mas, pessoal, a interação solo-estrutura ela é uma área de estudo da engenharia civil relativamente recente. Um dos principais pesquisadores que a gente consegue datar aí é o Alexander Vezik. Inclusive está escrito Vezik aí nos slides sem um acento no C, tá, pessoal? Tem um acento no C aí, tá bom? Ele foi professor e reitor da Universidade da Carolina do Norte a partir de 1977, em que ele começou a fazer os primeiros estudos relacionados ao Pile-Soil Interaction, que basicamente vai falar sobre a interação que as estacas têm com o solo em relação a vários tipos de quesitos, em relação ao atrito negativo, aos mecanismos de transferência de carga, a própria flambagem das estacas, enfim. Então a gente cita a partir dele como um grande pesquisador que contribuiu no desenvolvimento dessa área. Bom, o que vai ser a interação solo-estrutura, né? Ela, em sua essência, ela vai ser o procedimento, tá? Que pode ser utilizado na compatibilização das deformações das fundações com a estrutura, tá? Mais à frente nós mostraremos algumas imagens que vão deixar isso um pouco claro. Bom, e a ideia geral é tomar a fundação não como um apoio de primeiro, segundo ou terceiro gênero, e sim como uma sequência finita de elementos de molo. E esses elementos de molo eles vão ter rigidezes diferentes, né? E a gente consegue rastrear isso e calcular através de alguns tipos de procedimentos e metodologias numéricas, tá? Tem algumas empíricas também que a gente vai estar demonstrando mais à frente. Bom, essas definições elas são pouco claras, né? Então, em relação a isso, a gente vai apresentar um problema que a gente vê atualmente quando a gente faz os projetos estruturais, né? Atualmente a gente tem uma edificação e a gente tenta prever o comportamento dessa edificação com base em um modelo numérico, que é chamado. O problema desse modelo numérico é que ele é uma representação, né? Ele é uma idealização do modelo real, em que a gente vai idealizar certos tipos de condições e características de todos os sistemas, né? Então, ele vai ser uma idealização do problema físico, né? Então, a gente vai estar tratando os estados de tensões e deformações num campo, né, específico, e a gente vai estar também idealizando algumas características da edificação, né, que a gente vai chamar de condições de contorno aí. Seriam as representações geométricas, as condições de apoio, os tipos de carga que a gente vai ter, as interações entre cada tipo de elemento. E muitas das vezes, dentro desse estudo, a gente faz aproximações. Nós também fazemos separações de modelo para análise. E é aí que a interação solo-estrutura entra. Porque, em essência, quando você está fazendo um projeto estrutural, a gente monta todo o modelo numérico, faz a análise de cargas, os efeitos das cargas, a gente vai monitorar deformações, capacidades, elementos estruturais, etc. E uma vez que toda essa parte é determinada, a gente coleta as informações do modelo, que são as reações, e a gente separa um modelo, que seria uma estrutura, e uma infraestrutura, que dentro dessa infraestrutura teria todas as fundações, etc. Então, com essa separação, a gente vai pegar as cargas calculadas da estrutura e apenas transferir para as fundações.
E aí o engenheiro de fundações e o engenheiro geotécnico vai pegar essas reações e realmente calcular. Só que nessa independência entre os modelos, né, a gente está assumindo algumas características, alguns parâmetros. Por exemplo, as reações que vão ser transferidas no apoio, a gente está considerando que esses apoios sejam indeslocáveis, que eles sejam apoios fixos, né? E, na verdade, isso não é o que acontece na realidade. Porque, em essência, toda estrutura, por mais arrojada que seja, ela vai sofrer um tipo de recalque. A gente entende o recalque como uma deformação, né, de toda a sua edificação. Então, independente do tipo de estrutura que você estiver projetando, a estrutura em si ela vai ter um recalque instantâneo, imediato e um recalque a longo prazo. Então, isso é intrínseco do problema físico. E na hora que nós estamos tratando isso na parte do projeto, muitos projetistas não levam em consideração isso. E é claro, existem hierarquias, né? Existem tipos de dificuldade de projeto e complexidade de projeto que você deve considerar essa interação ou não. De uma forma mais clara, né? Tá aqui mais ou menos a esquematização, né? Quando existe a concepção estrutural, a gente faz uma análise estrutural, então você apenas pega a estrutura como um toda, adiciona as cargas, define as geometrias, define todas essas condições, e ao final da estrutura, no pé dela, a gente adiciona apoios, e esses apoios, em essência, são apoios de segundo ou terceiro gênero, que eles vão estar restringindo toda a movimentação ou rotação daquela peça. E uma outra análise é feita a partir desse modelo, né? A gente coleta, como eu falei anteriormente, as reações e transfere para o modelo geotécnico, que seria para fazer as fundações. Então, aqui no meu mouse, vocês podem reparar, a gente tem, então, um modelo estrutural somado ao modelo de fundações. E, em essência, como a gente citou anteriormente, a análise de interação solo-estrutura ela vai ser uma análise integrada. Então, ela vai fazer a junção da estrutura com as fundações. Então, essa compatibilização entre os dois sistemas é que torna muito único e torna o comportamento da estrutura mais próximo do real. Porque, como a gente vai ver à frente, muitas dessas deformações, que é o recalque que acontece dentro do seu sistema, estrutura mais fundação, esse recalque ele vai interferir no estado de tensões e deformações da própria estrutura. Então, no caso de você ter estruturas de grande complexidade, você tem que levar em consideração esses recalques. Bem, então, qual que é a necessidade desse estudo, né? Então, a gente recomenda, né, a utilização desse tipo de estudo em estruturas muito complexas ou estruturas que têm grande intolerância a recalques. E aí a gente pode citar alguns, né? Assim, as bases de antena, por exemplo, é uma estrutura que ela não pode ter recalque algum. Apesar da gente falar que não pode ter recalque, ela existe, né? O recalque, mas ele é muito pequeno, né? Que a gente consegue não considerar ele, né? Desconsiderar, na verdade, no resultado final. Então, você tem uma antena. Recentemente, a nossa empresa projetou uma base de uma antena. Então, se a antena ali a base da antena deslocar 2 milímetros, 3 milímetros, como os satélites estão situados a uma distância de 1/3 da Lua, 1 milímetro aqui corresponde a quilômetros, né? Então, esse tipo de problema não pode acontecer. Outros exemplos são fábricas e indústrias ou até laboratórios de grande porte, né? Aqui no Brasil, a gente tem aquele grande laboratório de acelerador de partículas. Qual que é o nome, Thiago? Laboratório de Luz-Síncrotron. Laboratório de Luz-Síncrotron. É uma palavra que tá difícil. É um laboratório que ele tem, em essência, um acelerador de partículas e ele faz literalmente a colisão entre partículas para testar algumas teorias da ciência e da física moderna. Então, a gente não pode, nesse sentido, deixar que a estrutura balance. Porque imagina, você tem algum tipo de recalque e aí as moléculas, né, do reator não se encaixam. Então, esse tipo de problema de projeto, ele é extremamente relevante quando você vai fazer essa análise. Aqui é uma foto do exemplo, né, desse grande laboratório e ele é muito grande, né? Então, como a gente falou, esse tipo de estrutura, ela não pode aceitar recalque de maneira nenhuma. Então, inclusive, saiu até uma reportagem na revista Técnica falando sobre os tipos de fundação que foram utilizadas na concepção deste projeto, né? E são fundações gigantescas. Então, isso tudo para conseguir mitigar todos os efeitos de deformabilidade que a estrutura vai sofrer. Então, tudo bem? E dentro dessa utilização da interação solo-estrutura, a gente vai conseguir, com essa análise, determinar os esforços atuantes em toda a parte da estrutura, incluindo as fundações. A gente consegue considerar toda a presença, né, do solo, né, atuando ali para conseguir dar capacidade portante à estrutura.
nós conseguiremos calcular com mais precisão os recalques. Também conseguimos fazer cálculo de dimensionamento de outras estruturas, como radier, que são fundações superficiais do estilo placa, são grandes. A gente consegue calcular também o recalque da maioria das fundações superficiais. Conseguimos fazer aquela curva de carga e recalque de fundações profundas. E entre outras coisas, citando capacidade de carga horizontal de estacas e o cálculo de fundações complexas. As bases do estudo, em sua grande essência, a gente vai considerar algumas coisas, né? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo da interação solo-estrutura, né? A gente, em primeira instância, a gente tem que estimar uma coisa chamada coeficiente de mola, que é o spring coefficient. Esse coeficiente de mola, ele vai simular os efeitos da fundação. Então, em essência, o coeficiente de mola, ele nada mais é do que você substituir um elemento de fundação por um sistema mola. A mola, né, da forma como que a gente fala, é literalmente o que a palavra significa, uma mola mesmo. Então, quando nós estamos no ensino médio, estudando física e calculando tipos de problemas de mecânica, a gente trabalha muito com isso, que é esse sistema de mola. Tudo bem? Então, você tem um corpo, né, e você submete esse corpo a uma força, e esse corpo está travado a uma estrutura de contenção por uma mola. Você aplica carga neste corpo, e esse corpo desloca, né? Aqui nessa situação é um deslocamento horizontal, né? E esse deslocamento em X. Então, em essência, né, a mola vai ser com base nessa forma. Então, força vai ser igual a constante de rigidez, que é o que a gente vai chamar de mola, vezes a deformação. Ou também, né, o coeficiente de mola vai ser literalmente a força dividido por essa deformação. Já quando você está falando de deformações verticais, então você tem lá uma peça de concreto, seja ela uma fundação superficial, estilo de uma sapata, ou uma sapata corrida, enfim. Ela, em essência, é um elemento de concreto, e ela, ao se apoiar no solo, né, ela sofre aquele recalque, pode ser um recalque diferencial, um recalque total, enfim. Ele vai sofrer essa deformação delta, que vai ser o recalque. E essa deformação, ela vai ser consegue se calcular através do modelo, que a gente vai usar o modelo de cálculo de mola. Aqui a gente eu trouxe até um livro do engenheiro Fábio, tá? Esse livro aqui é o Radier Simples, Armado e Protegido, do engenheiro Fábio, do INEP. Ele trabalha com proteção, inclusive ele participou do CONE, né, na última edição dele. E o engenheiro Fábio, ele conseguiu descrever muito bem as metodologias de cálculo, de coeficiente de mola, etc. Aqui a gente vai citar algumas, mas basicamente você vai ter a substituição da sua fundação rasa ou profunda por um sistema de mola. E esse sistema de mola vai conseguir calcular com certa exatidão a deformabilidade da sua estrutura, incluindo os elementos de fundação, tá? E essa mola, esse cálculo de mola, ela vai estar muito relacionada ao tipo de material que você vai estar utilizando para a fundação e as propriedades geotécnicas do solo. Isso mais para frente o Thiago vai comentar com vocês de uma forma mais clara, mas em grande essência é isso. E o coeficiente de mola que a gente vai utilizar para entender, ele vai estar relacionado àquela equação da lei de Hooke, né? Tensão vai ser igual ao coeficiente de mola vezes o recalque em Y, né? Então a tensão ela é calculada, por exemplo, em kgf por centímetro quadrado e o recalque calculado em centímetro, né? Então o coeficiente de mola ele sai em kgf por centímetro quadrado. Tá? Então isso significa que para cada centímetro quadrado de fundação que vai ter em contato ali com o solo, uma carga de 1 kg força, tá bom? Ou seja, 1 kg assentado em 1 centímetro quadrado corresponderá a um recalque de 1 centímetro. Isso aqui é só um exemplo, né? Mas esse coeficiente de mola, como eu falei anteriormente, ele vai estar muito sujeito às características do solo, tudo bem? E ele também vai estar relacionado com o tipo de fundação. Como nós trabalhamos muito nas nossas áreas, a gente tem 2 grandes grupos de fundação. A gente vai ter um grupo de fundações rasas, né, que você vai ter ali a distribuição das tensões nas primeiras camadas do solo, em que a estrutura vai se apoiar. E esse tipo de fundação, ele é mais difícil de você conseguir determinar com exatidão os coeficientes de mola, porque as primeiras camadas do solo ali, elas podem variar muito com as camadas subsequentes e podem variar muito com o tipo de matéria orgânica, composição do solo, enfim. Então,
Um grande ensaio que ele é recomendado para determinação do coeficiente de mola é o ensaio de placa. Então você literalmente faz uma carga, você bota uma placa que é uma placa metálica em cima da superfície que você quer ensaiar, e você aplica a carga ali e você vai medir aquele recalque ali milímetro por milímetro. Então esse ensaio você consegue determinar com exatidão assim, o valor do seu coeficiente de mola. É claro que o diâmetro da placa vai influenciar o seu resultado também do coeficiente de mola. Mas aí tem outros parâmetros que você pode inserir no cálculo para ter uma certa exatidão no cálculo. E para isso você consegue fazer algumas compensações de cálculo, tá bom? O problema desse ensaio é que ele é um ensaio relativamente caro, não é em qualquer lugar que você consegue solicitar esse tipo de ensaio para ser executado, inclusive em loco. Então, outro tipo de correlação que você pode estar adotando para estimar os coeficientes de mola é o SPT. Então, o SPT é o Standard Penetration Test, é o próprio ensaio de penetração que a gente tem para determinar a resistência do solo. Para o cálculo do coeficiente de mola para sapatos e radiais, a gente usa essa tabelinha bem padrão. É uma tabela que ela foi determinada e com base na tensão admissível do solo, você consegue estimar o seu coeficiente vertical do solo. Tá bom? E tem essa tabelinha no slide, a gente pode estar disponibilizando esse material depois, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail, enfim, isso vai ser estabelecido no final dessa palestra. E em essência você consegue estimar essa tensão do solo através do SPT, ou seja, em sapatos radiais o coeficiente de mola pode ser facilmente obtido por meio da correlação, que é uma correlação empírica do SPT, tá bom? E isso foi apresentado por Morrison em sua publicação, e essa publicação aí ela segue a teoria de Winkler, tudo bem? Então, dentro dessa parte de fundações, também tem as fundações profundas. Então, as fundações profundas, elas vão ter também coeficientes de mola associados. Contudo, a gente vai também utilizar nas fundações profundas tanto o coeficiente de mola vertical, quanto o coeficiente de mola horizontal. Bom, então a respeito desse tema, eu vou convidar o Thiago novamente para ele continuar falando sobre fundações profundas. Obrigado, gente. Um grande abraço. Olá, pessoal. Bom, continuando aqui o assunto, agora entrando em estacas e fundações profundas, o procedimento delas não é tão simples quanto o que foi apresentado para as fundações rasas. A gente não depende somente agora de uma mola na vertical nos primeiros metros de solo, e sim dependemos de várias molas ao longo do fuste, vou apresentar isso no próximo slide, mas tem um fator complicador de estacas. O módulo de elasticidade do solo, ele depende do carregamento que está sendo aplicado. O carregamento aplicado depende do recalque, porque isso interfere nas tensões da superestrutura. E, por outro lado, o recalque depende do módulo de elasticidade do solo, fechando o loop e deixando esse processo interativo de ser feito. Ou seja, em uma análise primeira, não dá para se estimar o coeficiente de mola de forma absolutamente precisa. O cálculo, então, das estacas, ele enfrenta dois problemas, basicamente. O primeiro deles é a determinação das molas a cada metro de profundidade, que eu falei no slide anterior, e o segundo é a consideração do efeito de grupo, ou seja, como uma estaca vai interferir na resistência das estacas adjacentes e qual é a distância entre estacas adjacentes que podem ser admitidas para se ter o efeito de grupo, para se ter o conjunto de estacas trabalhando para minimizar o recalque, ao invés de considerar essa análise estacas isoladas. Vamos separar aqui na nossa palestra duas abordagens diferentes para a determinação desses coeficientes de mola ao longo do fuste das estacas. A primeira dessa abordagem é a direta, ou seja, discretizaremos as estacas a cada metro de profundidade. Em seguida, vamos determinar a tensão admissível do solo em cada um desses elementos. A partir daquelas tabelas que foram apresentadas pelo Yuri, determinar os coeficientes de mola verticais, seguindo aquelas correlações empíricas. Em seguida, a partir do coeficiente de Poisson vezes o coeficiente de mola vertical, podemos determinar o coeficiente de mola horizontal das estacas e assim calcular todos os seus deslocamentos. Já na abordagem iterativa,
a estrutura ela é calculada como tendo apoios fixos e as cargas nas estacas são então obtidas pelo processo de Knocked. Em seguida, as fundações são calculadas a partir das teorias clássicas, Auque-Veloso, os recalques determinados por Auque-Lopes, por Vesic, etc. Então, o cálculo do modelo unificado é realizado. O que é esse modelo unificado? Seria quando se juntasse a superestrutura do prédio com a fundação, ou seja, os recalques seriam levados em consideração na redistribuição de esforços da estrutura. Em seguida, os coeficientes de mola seriam calculados metro a metro, ponderando pelos esforços em cada estaca, e então a estrutura é novamente processada de uma maneira final para a obtenção dos deslocamentos e dos esforços definitivos em toda a sua extensão. Esse procedimento ele começa com o cálculo da capacidade de carga das fundações. No caso de fundações profundas, aqui no Brasil usamos basicamente o método de Auque-Veloso e Decaux-Quaresma. Eles funcionam muito bem para o nosso tipo de solo laterítico, mas existem vários outros que nem estão aqui no slide. Existem os processos de Navfac, de Tomlinson, e dentre muitos outros que vocês conseguem encontrar na literatura, cada um específico para um tipo de solo, para um tipo de estaca, e todos eles vão te retornar a capacidade de carga do solo, a capacidade de carga geotécnica. Em função desses parâmetros, poderemos proceder para o cálculo dos coeficientes de recalque vertical pelas teorias de Vesic, de Auque-Lopes, de Steinbrenner, Mindlin, Paulus, e existem diversos autores, inclusive o software Geo5, se vocês quiserem procurar depois, fazem todos esses tipos de cálculo, inclusive com dimensionamento estrutural das estacas. E uma vez que os coeficientes de recalque verticais são definidos, podemos então calcular os coeficientes horizontais de deformação. Esses vão ser calculados pelas teorias aqui no Brasil de Alonso e de Valdemar Tietz, mas a teoria mais consolidada entre engenheiros pelo mundo é a teoria de Brons e de Retegny. Essas teorias elas vão levar em consideração o deslocamento horizontal no topo da estaca e fazer, em função disso, a distribuição dos esforços horizontais até uma profundidade máxima, que vai girar em torno de 4 metros de profundidade, e daí vem aquele requisito da norma de fundações, onde só precisamos armar as estacas até cerca de 4 metros de profundidade, não mais do que isso. A partir dos coeficientes todos calculados, precisamos entender um pouquinho como funciona a mobilização de cargas em estacas. A Auque, em 1979, chegou a algumas conclusões a partir de ensaios que, primeiramente, em uma estaca o atrito lateral ele é 100% mobilizado para então a resistência de ponta começar a atuar. Essa resistência de ponta ela tem que ser limitada em até 30% da resistência total da estaca, e para ela entrar em serviço vai precisar de um certo recalque. Para o atrito lateral esse recalque é da ordem de 4 a 10 milímetros, e para a mobilização da resistência de ponta, esse recalque é da ordem de 30% do diâmetro da estaca. Essa imagem exemplifica muito bem como funciona essa mobilização de carga. Podemos notar que quando colocamos uma carga muito baixa, a resistência da estaca ela é grande nos primeiros metros e praticamente nula nos metros finais. Podem ver que a estaca é essa barrinha aqui na esquerda da tela, e ela vem até o nível 0. Ou seja, a partir de 30, 40% da carga final da estaca é que a ponta começa a ser mobilizada, e mesmo na carga última, onde está havendo a plastificação do solo nas regiões iniciais, a resistência de ponta fica limitada em um certo valor, ou seja, as predefinições da norma de fundações estão completamente corretas, segundo os ensaios realizados por Vesic. Nessa imagem podemos ver a mobilização da resistência do atrito lateral sendo feita logo nos primeiros recalques, com a mesma aplicação da carga, onde essa resistência lateral não será alterada. Enquanto isso, o recalque precisa ser incrementado para que a ponta da estaca receba carregamentos.
E esse é o mecanismo de mobilização de cargas que deve ser levado em consideração em análises numéricas um pouco mais refinadas. Já para o método discreto de determinação dos recalques e dos coeficientes de mola, o primeiro dos parâmetros é de cara o mais difícil de ser determinado. O módulo de elasticidade, ele é um valor que vai correlacionar as tensões aplicadas no solo com os recalques, e o seu valor vai depender do nível de carregamento, da saturação do solo e da camada de solo sendo analisada. Se é uma areia mais compacta, menos compacta, uma argila, um silt, se existe nível d'água ou não. Porém, na literatura nós conseguimos valores típicos de módulos de elasticidade que funcionam muito bem para os nossos solos brasileiros, mas na desconfiança desses valores, o interessante seria termos o ensaio triaxial do solo, mas é um ensaio extremamente caro, um ensaio extremamente difícil de ser executado, e que são poucos lugares no Brasil que realizam esse tipo de ensaio para determinação de módulo de elasticidade. O próximo dos parâmetros é um pouco mais fácil e ele acaba interferindo somente nos deslocamentos laterais, não influenciando tanto nos recalques, que é o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson ele vai variar no solo entre 0,3 e 0,5, dependendo se o seu solo é silt, areia, argila não saturada ou argila saturada. Para qualquer solo intermediário a esses, pode ser feito sem o menor problema a interpolação linear, e o coeficiente de recalque horizontal ele vai ser calculado no método direto como sendo o vertical vezes o coeficiente de Poisson. Já para a definição do coeficiente de mola ao longo do fuste das estacas, para o método indireto, para o método iterativo, é feito um coeficiente global da estaca, e a partir das resistências de atrito lateral, daquelas tabelas de álcool veloso que todo mundo tem elas planilhadas, podemos até mandar dar diagrama para vocês sem o menor problema. A gente faz uma ponderação desses coeficientes de mola e transforma um coeficiente global em vários coeficientes localizados metro a metro do fuste da estaca. E com esses coeficientes calculados, podemos então proceder ao carregamento das estacas e obtenção dos esforços e dos recalques. Um exemplo bem tranquilo para entender como funciona a determinação de um coeficiente de mola e a sua utilidade seria o cálculo de um radier para suportar uma caixa d'água enterrada. Nesse nosso exemplo que trouxemos, o SPT a cerca de 4 metros de profundidade, ele vai estar girando na casa dos 18 golpes, e a caixa d'água a ser suportada, ela tem uma base de 2,5 metros, redonda, e vai pesar cerca de 20 toneladas, ou seja, vai suportar 20 mil litros de água. Como fazemos esse cálculo rápido? Para nossa profundidade, com a NSPT 18, podemos obter a tensão admissível, como sendo NSPT dividido por 5. A partir das tabelas apresentadas, nós podemos vir aqui e ver que o valor de 3,6 corresponde a um coeficiente de mola de cerca de 7,2 kg por centímetro cúbico. Com a força vertical de 20 toneladas e a área da base do radier sendo de 9 metros quadrados, ou seja, uma placa 3x3, podemos fazer uma continha onde nossa tensão vai valer 0,22 kg por centímetro quadrado. Logo, com o coeficiente de mola, podemos calcular que o recalque vai ser dado por a tensão do solo, a tensão que o solo vai receber, de 0,22, dividido pelo coeficiente de recalque vertical, o coeficiente de mola, o nosso valor de 7,2, ou seja, o recalque vai ser de 0,03 centímetros, 0,3 milímetros na base do radier para esse nosso caso. Foi feita também uma análise no software SAP 2000 que confirmou esse valor, ou seja, adicionamos o coeficiente de mola, adicionamos todas as cargas na fundação do radier e o software nos confirmou que o recalque é de 0,03 centímetros, ou seja, perfeitamente validado. Agora, eu acredito que todo mundo deve estar se perguntando como aplicar isso em um exemplo real, em que tipos de fundações nós devemos aplicar. Como o Yuri tinha comentado,
O estudo de interação solo-estrutura é um estudo complexo, é um estudo que demanda tempo, é um estudo que demanda softwares especializados e demanda o levantamento de muitos dados, além dos dados padrões que nós já temos, de SPT, dos dados de carregamentos, ou seja, é uma análise mais refinada, uma análise que consome mais tempo e, consequentemente, é mais cara de ser feita. Mas existem casos que não dá para fugir desse tipo de coisa. Por exemplo, nós fomos recentemente chamados para dar uma breve consultoria sobre como montar um modelo numérico das fundações de um gasômetro da Uzi Minas, lá em Patinga, Minas Gerais. Alô, galera de Patinga. Após a explosão desse gasômetro da Uzi Minas, os clientes resolveram que iriam reconstruir o gasômetro, porém iriam construir um ainda maior. Eles tinham todos os projetos, tudo feito certinho na década de 70, mas como linkar uma fundação antiga numa fundação nova e garantir que os recalques estão dentro de limites toleráveis? A única forma de fazer isso é gerando um modelo de interação solo-estrutura. Dá para ver nessa imagem que existem vários pontinhos verdes ao longo das estacas. Olhando um pouco mais de perto, cada pontinho verde é uma mola horizontal e uma mola vertical. Uma mola horizontal em cada uma das direções, x e y, e uma mola vertical em z. Essas molas são as responsáveis por calcular os recalques e compatibilizar as deformações da estrutura com as deformações do solo. A partir desse modelo totalmente feito com elementos lineares, elementos não lineares, elementos de solo, de placa, todas as vigas, as baldrames, todo o radier, todos os blocos e estacas, foi possível determinar se a quantidade de armadura, foram feitos os detalhamentos e todo esse processo de reativação do gasômetro está em fase final de execução para já mandar as pranchas para campo para executar o projeto. Outro exemplo real feito por nós foi o cálculo das fundações de um silo de armazenagem de grãos, onde era basicamente um radier com um túnel passando embaixo dele, e nesse radier teríamos uma carga aplicada de cerca de 15 toneladas por metro quadrado, ou seja, nós precisávamos que a estrutura suportasse, que o solo não recalcasse, e ainda em cima dessa dita bolacha pelo pessoal da obra, vai vir uma escova giratória fixa no centro, que tem um braço até a borda do silo, que fica rodando, limpando os grãos e empurrando eles para o túnel aqui de baixo, onde os caminhões podem ser carregados e levar e escoar toda a produção. Mas caso essa estrutura tivesse recalques diferenciais muito acentuados ou recalques distorcionais, essa pá mecânica ela pode não girar ou então girar em falso, gerando prejuízos, transtornos para o pessoal que vai trabalhar diariamente e ainda mais uma completa interdição do silo em um caso extremo. Para isso foi feito um modelo onde o radier foi totalmente discretizado em sua base, o túnel foi discretizado também com os coeficientes de mola, as estacas também, apesar de que não estão aparecendo os nozinhos verdes aqui para vocês. Mas a partir dessa interação solo-estrutura realizada, foi possível chegar no detalhamento final das vigas, onde todas as seções transversais foram dadas, todos os recalques foram calculados e o silo está lá, construído, bonitinho, funcionando. Desde então, nunca mais tivemos nenhum problema, ninguém nunca ligou, então acreditamos que nossa interação solo-estrutura deu bastante certo. Bom, para finalizar esse nosso encontro de hoje de manhã e vocês poderem assistir o resto das palestras do dia, gostaríamos de deixar aqui para vocês, darem um print ou então mandarem algumas mensagens perguntando, alguns livros de interesse, uma literatura bastante específica sobre interação solo-estrutura. O livro mais importante de todo esse método é o Design of Pile Foundations, do Vesic. Foi ele o precursor de todo o cálculo de interação solo-estrutura, porém existem diversos livros muito bons, inclusive em português, o livro do Veloso, o livro Estruturas de Fundações do professor Moraes, e esse livro em inglês, Advanced Geotechnical Engineering, do Desai Zaman, são literaturas muito técnicas, muito bem explicadas sobre
como se determinar esses coeficientes, como trabalhar com estacas submetidas a esforços transversais, esforços diagonais, como calcular o efeito de grupo. Então, tudo isso vocês conseguem extrair dessa literatura. Foi por aí que a gente aprendeu e esse é o caminho. Gostaria agora de convidar o Yuri aqui de volta para fazer nossos agradecimentos finais. Olá, pessoal, vamos concluir? Pode continuar, Thiago. Bom, obrigado primeiramente ao Rogério por essa confiança depositada em nós, ao CONEE pelo convite, a todos vocês que nos assistiram até aqui, ainda nessa segunda-feira de manhã, às 8 horas. Agora, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, perguntas em geral, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Podem entrar em contato com a gente por e-mail, pelo Facebook, pelo nosso site, Instagram. Nós respondemos em todas as redes sociais, então não se acanhem. E sempre deixando essa frase que gostamos bastante, que um profissional qualificado ele não é custo, ele é uma economia. Ou seja, se qualifiquem, busquem sempre serem os melhores engenheiros possíveis, porque o mercado está precisando bastante de gente qualificada. Muito obrigado a todos. Grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Apenas agradecer também com o resto da equipe. E esse conteúdo a gente pode estar disponibilizando. É só entrar em contato com a gente. Um grande abraço e aproveito bastante esse congresso.